Olá, seja bem-vinda à minha cozinha e hoje nós temos uma coleção de pães maravilhosa. Se você é fã de pão fresquinho e saboroso, tá no lugar certo. Vou te mostrar como fazer um pão de forma de mandioca sem glúten que fica sensacional, uma textura perfeita. O pão 100% integral básico, com ingredientes simples que você encontra em qualquer mercado e que também é bem prático de fazer. E esse pão de milho, também versão sem glúten, fica pronto rapidinho, não precisa ficar crescendo, você pode congelar e aí ter pão fresquinho para todos os dias da semana. E por fim, esse pão integral de sementes, uma opção excelente para deixar o seu intestino funcionando direitinho. Fica aqui comigo que hoje sai pão na sua casa também. Lancei um e-book de pães que tá incrível, imperdível. Mais de 25 receitas de pães, com certeza uma delas você pode fazer aí no seu jantar. E o e-book tá super completo. Desde pães mais festivos, que ninguém vai perceber que é vegano, vão se deliciar, até pães bem mais práticos para o dia a dia, que você vai fazer em menos de 10 minutos. Adquira já o seu e aproveite o desconto promocional. 50% de desconto não é todo dia que tem não, hein? Então aproveita, clica aqui no card. Vamos começar com esse pão de mandioca. Ele é super fofinho e delicioso. Você sabia que a mandioca é uma raiz bem nutritiva? É uma excelente fonte de energia para o nosso corpo, através de carboidratos que são complexos. Além disso, ela possui fibras que ajudam na digestão, no controle de peso, tem vitaminas e minerais que são bem importantes para a nossa saúde muscular. Então, vamos incluir a mandioca na nossa dieta. A gente vai começar cozinhando a mandioca até ela ficar bem macia. Aí já coloca a mandioca cozida no liquidificador, adiciona também a baba de linhaça ou goma de linhaça, como você preferir chamar. Ela é essencial para a consistência e textura perfeita do nosso pão. O melado vai ajudar no crescimento e o óleo vegetal e a água, que deve estar em temperatura ambiente. Bate bem até você obter um creme assim homogêneo, sabe? Não se esquece do sal para dar sabor no nosso pão. Pão sem sal fica complicado. Você já comeu pão sem sal? É impressionante como o sal muda o sabor do pão. Quem já fez pão sem sal, pode falar com propriedade. Vamos transferir esse creme para uma tigela e aí misturar bem as farinhas, a farinha de arroz, o polvilho doce, o amido de milho, o fermento biológico e aí a farinha de aveia você vai colocando aos poucos até chegar na textura ideal. Vai acrescentando e mexendo até chegar nesse ponto de massa. Aqui é o ponto perfeito da nossa massa, macia, mas um pouco firme. Agora, no final, adiciona o fermento químico para um crescimento perfeito. Unta uma forma com óleo vegetal, despeja essa massa na forma e deixe espaço para ela crescer, não esquece disso. Coloca ali um gergelim por cima para dar acabamento mais crocante e deixar bem bonitinho, né? Se não gostar, deixa sem. Você gosta ou não? Coloca aqui nos comentários para eu saber. Deixa a massa descansando e aí ela vai crescer por 30 minutinhos antes da gente assar. Olha como o nosso pão ficou lindo, muito fofinho por dentro, perfeito para você servir com patezinho. Quando fizer, você já pode fatiar e deixar congelado fatiado. Aí quando você descongela, você tem um pão super fresquinho e saboroso. Nosso segundo pão de hoje é esse delicioso pão 100% integral, super simples de fazer e que fica bem fofinho. A gente começa com uma mistura mágica. Água morna, um pouco de azeite ou óleo vegetal, sementes de chia e farinha de linhaça. Essas sementes, elas não são só saudáveis, mas elas também adicionam uma textura incrível no nosso pão. Elas vão substituir perfeitamente a fofura que o ovo daria. Deixa essa mistura descansar por uns 5 minutinhos, depois é só acrescentar a farinha de trigo integral e aqui você pode ser criativa, viu?
Pode usar farinha diferente, como a farinha de centeio, farinha de aveia, mas aí você sempre mantém pelo menos 3 xícaras de farinha integral. Agora vem a parte divertida, sovar a massa. Se você não for fã de colocar a mão na massa, pode usar uma batedeira com aqueles ganchos de massa pesada. Funciona muito bem. Se tiver disposição e força, vamos no muque mesmo, igual a gente aqui. Despeja essa mistura na mesa, daí polvilha com um pouco de farinha ali e vamos mãos à obra. Amassa bem, mistura bem, faz ali um pouco de exercício porque aqui está o segredo do pão perfeito. Quanto mais você sova, melhor o seu pão fica. Cobre com um pano e deixa a massa descansar por pelo menos 1 ou 2 horas. O crescimento ele depende muito da temperatura do ambiente, mas quando você perceber que a massa dobrou de tamanho, é hora de modelar os seus pães. Divide ali a massa na quantidade de pães que você deseja fazer, depende muito do tamanho da sua forma. Lembre sempre de deixar espaço para o pão crescer, então não enche a forma até em cima. Coloca a massa na forma e deixa ela crescer mais uma vez. Você sabia que essa segunda fase de crescimento é que dá aquela textura bem fofinha e maravilhosa no pão? E agora o momento final, assar o nosso pão. 30 a 40 minutinhos a 180 graus Celsius no forno. Pronto! Não se esqueça de deixar ele esfriar antes de fatiar. Agora você já tem um pão integral delicioso e cheio de saúde. É uma receita simples, mas o sabor é simplesmente incrível. Se você está comigo aqui até agora, já clica no link que está aqui no card. Adquire nosso e-book de pães, são mais de 25 receitas como essas, super deliciosas, práticas, saborosas e que com toda certeza vão dar certo aí na sua casa. Você vai ter um guia de pães para todos os momentos. Sem contar que o e-book tá lindo, todo interativo, não dá para você perder essa oportunidade. Clica agora aqui, já apoia o nosso trabalho também, tá bom? E vamos para a nossa terceira receita do dia, porque hoje você vai sair fazendo pão aí na sua casa, de um jeito ou de outro. Olha esse pãozinho de milho, esse é sem glúten, fofinho, gostosão. No liquidificador, coloca água, semente de girassol, alho, cebola, a chia ou a linhaça, o sal, o açafrão e o óleo. Aí você bate bem, até ficar um creme bem lisinho. Agora vai acrescentando a farinha de milho e vai batendo mais um pouco, apenas para misturar tudo. Precisa manter essa textura meio rústica, tá bom? Uma dica importante é que a massa deve ficar com uma consistência de purê de batata, assim. Não pode ficar muito líquida nem muito dura. Transfere essa mistura para uma tigela e aos poucos você vai adicionando o polvilho azedo. Mexe bem até tudo ficar incorporado. Isso vai garantir que o pão fique com a textura certinha. Para modelar, deixa as mãos no formato de uma conchinha e vai ali modelando um a um. Depois de dar forma aos seus pãezinhos, coloca eles numa forma untada ou sobre um tapete antiaderente, sabe? Aqueles de silicone. Nem precisa deixar crescer, só levar esses pãezinhos para o forno pré-aquecido a 180 graus por aproximadamente 30 minutinhos ou até eles ficarem bem douradinhos. Nossa, olha que lindeza! Pães de milho fresquinhos, cheios de sabor e o melhor de tudo, sem nem precisar sovar, o que torna essa receita ainda mais fácil e rápida. E antes da nossa quarta receita, se você está gostando desse vídeo, já clica aqui no curtir, encaminha por WhatsApp, como você quiser, para todos os seus conhecidos, para eles também saberem fazer pão, fazer esses pães super gostosos. E a nossa quarta e última receita de pão hoje é esse pão integral de sementes. Olha só, se você sofre com o intestino preso ou conhece alguém que tem esse problema, essa receita vai ser perfeita para você. Vai ajudar muito no seu fluxo intestinal. Então vamos começar.
pela parte líquida, adicionar a água levemente morna, o óleo vegetal e o fermento. Isso vai ajudar o fermento a ativar mais rapidamente. Aí é hora de incorporar as sementes. A gente vai usar aqui semente de girassol, semente de abóbora, de gergelim e de linhaça. Meia xícara de cada uma. Você também pode substituir um dos tipos de sementes por algum tipo de castanha bem picadinha, se você preferir. A gente vai dar uma boa misturada e aí adicionar o trigo para quibe, o sal e para unir todas essas sementes maravilhosas, a gente vai usar a farinha de trigo integral. Se você não tiver, pode usar também a farinha de trigo branca comum que vai funcionar. A gente vai adicionar aos poucos até a massa atingir o ponto ideal. Cuidado, porque a farinha pode variar muito a umidade, então vai adicionando ali aos poucos e sempre mexendo até ter essa consistência perfeita. Quando a massa estiver pronta, transfere ela para a bancada e vai trabalhando com as mãos. Ela deve estar um pouco grudenta assim, sabe? Não se preocupe, é assim mesmo que a gente precisa. Agora a gente vai modelar em pequenos pãezinhos. Por ser um pão mais pesado, a gente vai ter somente uma etapa de crescimento nessa receita e o ideal é que os pães sejam pequenos em formato. Os pãezinhos, depois de modelados, precisam descansar por aproximadamente 1h30, 2 horas. Depois desse período de crescimento, basta assar no forno pré-aquecido a 180 graus, aproximadamente 30, 40 minutos, até eles ficarem douradinhos. E aí está, olha como eles ficam por dentro, bem fofinhos, super saborosos. Esse é um pãozinho mais denso, sabe? Ele vai dar bastante saciedade com pouca quantidade. Eu espero que você tenha gostado das receitas de hoje, mas me conta, qual foi a sua preferida? Aproveita e já deixa aqui nos comentários também que tipo de coleção de receitas você gostaria de ver por aqui. Vou selecionar as mais pedidas para fazer para você na próxima. Beijinho!